Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu vou trazer para vocês então uma demonstração prática do que nós estudamos lá na aula 72 e 74, que é sobre lá a fase de armazenamento e decaimento de energia nos indutores. Bom pessoal, caso vocês não dominam esse assunto ou não assistiram lá o vídeo da aula 72 e 74, eu vou deixar na descrição desse vídeo, lá na lista de vídeos de referência, o link para que vocês assistam, né? Então domine todo o conceito teórico, lá tem os exemplos numéricos, lista de exercícios para fazer, e depois vocês voltem aqui, tá? Agora, caso vocês já dominem esse assunto, já assistiram essas aulas, basta continuar. Bom, de todo modo, pessoal, o que nós já sabemos é que, para efeitos práticos, a fase de armazenamento e decaimento de energia no indutor, ela ocorre em 5 constantes de tempo e, logicamente, isso depende do arranjo do circuito. Para essa prática, vamos considerar o circuito da figura 1, que quando a chave S for fechada, teremos a fase de armazenamento do indutor através do resistor R1. E a fase de decaimento ocorre quando a chave S for aberta. E a corrente do indutor nessa fase estará também através do resistor R1 e R2 em série. Como os valores das resistências equivalentes para cada fase são diferentes, haverá 2 constantes de tempo. Então agora nós temos aí a figura 1, o circuito com os parâmetros, a fonte de tensão de 10 volts, 2 resistores de 10 ohms e um indutor aí de 3,4 mH, tá? Com a chave fechada, a constante de tempo tal 1 será L sobre R1. Então temos ali 340 microsegundos. E como o período transitório da fase de armazenamento será 5 vezes tal 1, teremos então 1,7 milissegundos. E a tensão no indutor então será 10 volts exponencial de menos T sobre 340 microsegundos. Abrindo a chave S, teremos o período transitório da fase de decaimento de energia no indutor. E como agora a corrente do indutor passará por R1 e R2 em série, teremos tal 2, que é a constante de tempo do circuito nessa nova configuração. Tal 2 será L sobre R1 mais R2, resultando numa constante de tempo de 170 microsegundos. Então observe aí, pessoal, como a resistência mudou, a resistência equivalente agora é de 20 ohms, a constante de tempo será 2 vezes menor do que lá na fase de armazenamento. Na fase de decaimento, então, teremos 5 vezes tal 2, 850 microsegundos. Então, o período transitório completo ocorrerá em 850 microsegundos. E conforme nós estudamos na aula 74, pessoal, quando a chave abre, há a inversão da polaridade da tensão no indutor, correto? Que mostra para nós ali que a tensão de pico, ou seja, a tensão instantânea do indutor, no momento que a chave é aberta, será a soma das tensões nos resistores R1 e R2. E esse valor, logicamente, dependerá ali, segundo a lei de Ohm, do valor da corrente no indutor no instante em que a chave é aberta. Nesse caso, a corrente no indutor era limitada apenas pelo resistor R1 lá na fase de armazenamento. Então, 10 volts sobre 10 ohms, teremos 1 ampere. Essa será a corrente inicial lá no indutor. Então, atribuindo esses valores, teremos uma tensão de pico de menos 20 volts. Que após um período de tempo de 5 tal 2, teremos lá 0 volts. Ou seja, o pico será de menos 20 volts, que multiplica uma taxa de decaimento de exponencial de menos T sobre 170 microsegundos. E agora nós vamos ver isso na prática, Vamos ver a comprovação dessa parte teórica que nós estudamos lá nos vídeos das aulas 72 e 74. Para a fase de armazenamento, pessoal, a tabela 1 que vocês estão vendo aí mostra os valores esperados para a tensão no indutor e a tensão no resistor R1 durante o período transitório da fase de armazenamento. Então, para cada valor inteiro aí de tal, de 0 até 5, temos os valores aí calculados, os valores esperados para as tensões. Então aqui está, pessoal, o circuito que nós vamos utilizar nesse experimento. Temos a chave S, o resistor R1
certo? De 10 ohms, esse indutor aqui de 3,4 mH e o R2 aqui, o outro resistor de 10 ohms, correto? Para fazer a medição aqui, pessoal, eu estou utilizando o canal 1 do osciloscópio ligado para a medição da tensão no indutor e o canal 3 estará fazendo a medição do resistor R1. Observe que a nossa referência de medição nesse caso será a junção aqui do resistor R2 com o indutor. Uma vez que o osciloscópio aqui não possui canais isolados, então eu estou utilizando a medição, né, da ponta de prova em relação ao terra de forma invertida com o sentido da corrente de a fase de armazenamento. Então, como a medição estará sendo realizada com a polaridade invertida, o canal 1 aqui, pessoal, ele está ligado à inversão da medição, tá? Então, eu estarei medindo o sinal com a ponta de prova de forma invertida, certo? Com a polaridade invertida, mas o osciloscópio mostrará o valor corretamente, né? O sinal também corretamente, porque eu estarei fazendo a inversão via configuração do osciloscópio, tá? Para o canal 3 não foi necessário fazer isso, uma vez que a corrente estará entrando nesse sentido no resistor R1 e estará causando a queda de tensão com a polaridade de mais para menos nesse sentido, certo? Então a referência aqui está adequada para o canal 3. É um recurso bastante simples, né? Fazer a inversão do sinal medido quando nós temos uma situação como essa. Um detalhe importante aqui, pessoal, é a presença desse capacitor em paralelo com os contatos da chave. Então eu mostro para vocês a figura 1 atualizada com a presença desse capacitor de 10 nanofarads, tá? E a necessidade desse capacitor, pessoal, vai ser melhor mostrado para vocês com uma demonstração prática, tá? Eu vou primeiramente remover esse capacitor e vou mostrar para vocês o que acontece quando eu utilizo então o circuito sem nenhum capacitor aqui amortecendo as variações de tensão na chave, tá? Primeiro eu vou configurar o trigger aqui, pessoal. Alguns osciloscópios chamam de single trigger, tá? Essa função que eu vou fazer aqui. No caso, eu estou mudando o modo de disparo para normal. Ou seja, ele vai dar apenas um disparo quando for detectado alguma das bordas, tá? Observe aqui ainda que no trigger eu tenho a configuração aqui do tipo de disparo. Ele está pegando tanto na subida como na descida do sinal, né? Então, vamos lá. Olha lá, sem capacitor conectado aqui. Ao apertar a chave, fechar a chave, teremos o período transitório da fase de armazenamento, tá? Eu vou pausar aqui, ó. Pronto. Se vocês observarem aqui, tem alguns ruídos que são presentes aqui, tanto na tensão do indutor, bem como na tensão do resistor, tá? Lembrando aqui que o canal 1 está medindo a tensão no indutor e o canal 2 é a tensão no resistor. Esse tipo de ruído aqui, ó, se dá simplesmente por causa do contato mecânico que existe na chave. Isso se dá porque quando a gente aperta o botão, o contato mecânico, ou seja, as placas de metal que está ali dentro que vão encostar para fechar o circuito, elas não encostam perfeitamente e instantaneamente. E sim, ocorrem pequenas vibrações durante o processo mecânico ali de pressão, certo? Quando a chave é pressionada. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente libera a chave. Ela não abre instantaneamente, ela vai tripidar um pouquinho antes de abrir. E nesse processo, a gente vai estar aplicando e removendo a tensão no circuito várias vezes durante um curto intervalo de tempo. Então, isso vai prejudicar o nosso ensaio aqui, tá? Então, observe mais uma vez, eu vou liberar aqui a medição, pressionar a chave novamente, soltei. Olha esse fenômeno aqui, pessoal. Quando eu soltei a chave, eu deveria ter um pico negativo de tensão e essa tensão deveria ir para o nível 0. Mas não é o que está ocorrendo, né, devido a essa trepidação aqui nos contatos mecânicos dessa chave. Eu poderia solucionar isso com uma versão eletrônica para esse circuito de disparo, tá? Mas como nós estamos nessa fase do curso
onde ainda nós não estudamos os circuitos eletrônicos, eu estou utilizando recursos simples, tá? Chaves mecânicas e simplesmente componentes que nós já estudamos. Para fazer isso, então, eu vou colocar em paralelo com os contatos mecânicos, usando aqui um capacitor. Pronto, pessoal. Inserindo o capacitor agora em paralelo com a chave, o que vai acontecer? Lembre-se que o capacitor ele se opõe à variação da tensão, de forma abrupta, né? Então, colocando esse capacitor aqui, quando eu apertar a chave, a tensão que inicialmente está toda sobre a chave vai ser então liberada para o circuito. Só que não de forma tão rápida, certo? É um capacitor com uma capacitância bastante baixa, né? 10 nanofarads, de forma que ele não atrapalhe tanto assim a dinâmica da transferência, tá? Da mesma forma, quando o botão é liberado, e para evitar que essa trepidação aqui do contato mecânico seja sentida de forma significativa pelo circuito, o capacitor vai amortecer essa variação de tensão de forma que ele não oscile tanto. Então, mais uma vez, pessoal, agora com o capacitor em paralelo, olha lá, apertei a chave, vou liberar, ó, atingiu o regime permanente, 10 volts, certo? Lá na tensão do canal 2, que é o azul, que é a tensão no resistor, vou liberar, e olha lá, pessoal, agora nós temos o pico de tensão negativa sem aquela trepidação toda. Lógico que a presença do capacitor aqui vai atrapalhar um pouco a dinâmica que a gente esperava, certo? Que era uma variação instantânea da tensão, certo? No indutor. Porque a presença do capacitor vai amortecer a variação da tensão. Mas não é algo tão significativo, né? Uma vez que o valor da capacitância aqui é pequeno. De qualquer forma, pessoal, observem ali ó, que a gente vai ter agora o processo podendo ser analisado de forma adequada. Então, vamos começar analisando a resposta transitória de forma mais detalhada. Para isso, eu vou mudar a posição da câmera aqui para a gente ter um pouco mais de detalhe dos valores medidos no osciloscópio. Bom, pessoal, como o botão que eu estou utilizando aqui como chave, ele não tem retenção, ou seja, ele só permanece com os contatos fechados enquanto eu mantenho a pressão sobre o botão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar, teremos a dinâmica do período transitório, então daí eu faço a pausa aqui do osciloscópio e a gente faz a análise, tá? Então, fechar a chave aqui, então, pessoal, e fazer o período transitório da fase de armazenamento. Observe aqui, ó, a tensão na resistência R1 é de 10 volts, correto? Que é o que a gente espera no final do período transitório da fase de armazenamento. O indutor se comporta como um curto-circuito e temos então toda a tensão no resistor R1. Pausei ali então o osciloscópio, pessoal, e agora a gente pode fazer a análise desses sinais. Vou ligar os cursores aqui para que a gente possa fazer as medidas. Então, modo de acompanhamento, né, os canais 1, para que a gente utilize ali a tensão do indutor, que é o que a gente vai começar a analisar aqui. E a gente pode movimentar primeiro o cursor X1. Está aqui, ó, na posição inicial ali do período transitório, quando nós temos aqui aproximadamente 10,4 volts. Que era a tensão da fonte, observe que ela está com um pouco mais de 10 volts, no instante em que a chave é pressionada, tá? Mas lógico, pessoal, por que no final a tensão no resistor foi de 10 volts e não de 10,4? A gente consegue observar que a corrente no indutor foi aumentando, né, por causa da tensão no resistor. Ó. Se ela era 0 e começou aí no sentido ali de chegar a 10 volts, significa que a corrente foi aumentando no resistor R1. E conforme a corrente vai aumentando aqui no resistor, pessoal, causa uma queda de tensão na fonte. Ela não vai fornecer esses 10,6 volts aqui para o resistor quando eu tenho uma persiana drenada, né? Tem a queda de tensão na resistência interna da fonte. Nós já estudamos isso também aqui no canal. De todo modo, pessoal, vamos ver agora qual é a tensão aqui no resistor e também no indutor, né? Após 5 constantes de tempo, né? 5 tal 1. Que nesse circuito, né, nós calculamos há pouco,
ocorre em 1,7 milissegundos. Então eu venho aqui, ó, cursor x2. E vamos colocar ele aqui após 1,7 milissegundo. Aqui, ó. Observe que eu tenho um ΔX de 1,7 milissegundos, correto? E a tensão no indutor, né, Y2, nesse instante vai ser 0. Ou seja, ela iniciou em 10,4 e após 5 constantes de tempo foi a 0, que é a fase ali, então, de armazenamento de energia no indutor, certo? A corrente no indutor, ela subiu de 0 para um valor máximo, que vai ser ali 1 ampere. Lembre-se, pessoal, observe que a configuração, né, do canal 2, ó, é 5 volts por divisão. Temos aqui, ó, duas divisões no eixo vertical, ou seja, 10 volts aqui, né, com duas divisões. Isso significa que nós temos 10 volts no resistor R1, que é de 10 ohms, ou seja, temos 1 ampere. Então a corrente foi até 1 ampere e durante esse intervalo de tempo, a tensão no indutor foi instantaneamente para 10 volts, mas foi decaindo até 0. Tá? O canal 1 também está utilizando aqui 10 volts por divisão, então ele subiu uma divisão, 10 volts, e foi para 0 após ali 5 constantes de tempo, que nesse caso dá 1,7 milissegundos. Esse é o nosso ΔX, certo? Do período quando a tensão foi para o nível máximo até ir para aproximadamente ele 0, correto? Na fase de decaimento, a chave S vai ser então aberta e nesse instante a corrente do indutor circulará também pelos resistores R1 e R2. Então, os valores esperados para a tensão no indutor serão mostrados na tabela 2. Observe, né, mais uma vez, que a tensão do indutor iniciará por volta ali de menos 20 volts e irá decair para 0 volts após 5 constantes de tempo. Então, voltando aqui para a bancada, pessoal, agora eu vou liberar a medição, né, no osciloscópio. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma vez aqui a fase de armazenamento. Ó, a tensão vai chegar ao seu valor nominal e agora eu libero. Pronto, pessoal. Temos agora o período transitório da fase de decaimento da energia no indutor, quando nós tínhamos ali um valor máximo inicial para a corrente. Lógico, aqui está sendo representada pela tensão no resistor R1, uma vez que essa corrente, né, do indutor está passando pelo resistor R1. E aí, quando a gente faz a liberação da chave, ou seja, ela abre, temos então o período transitório da fase de decaimento, quando a corrente vai de um valor máximo para 0 no indutor. E nesse instante, pessoal, temos o que? A tensão no indutor ficando, ó, negativa, ou seja, mudou a polaridade da tensão do indutor, né? Isso é já esperado, nós já estudamos isso no vídeo da aula 74. E essa tensão então vai atingir um valor máximo negativo, mas também tenderá a 0 após ali o período de 5 vezes a constante de tempo tal 2 que nós calculamos, que para esse caso, pessoal, era lá de 850 microsegundos. Então eu vou posicionar aqui o nosso cursor, o 1 aqui, para o início, né, do período transitório da fase de decaimento, mais ou menos aqui nesse instante. E teremos aqui o x2, 850 microsegundos após o início ali. Então vamos colocar aqui um ΔX de 850 microsegundos. Agora eu vou mover os dois cursores simultaneamente para buscar aqui obter o valor de pico da tensão aqui no indutor. Olha lá. Aumentar a escala da base de tempo para melhorar a precisão nossa. E temos aproximadamente aqui, pessoal, menos 18 volts, tá? Lógico, não vai aparecer para a gente aqui o menos 20, justamente por causa desse capacitor que foi inserido aqui, pessoal, a chave, certo? Ele está em paralelo com os contatos da chave.
E quando a gente abre, idealmente, a tensão da chave aqui deveria ir de 0, que era um curto-circuito, para 10 volts, que é a tensão da fonte. E isso não acontece instantaneamente, porque o capacitor, lembra, vai se opor à variação da tensão, enquanto o indutor, ele se opõe à variação da corrente. Olha a corrente, né? Na fase de decaimento no indutor aqui, ela vai de um valor máximo e cai ali lentamente até atingir o valor 0. E agora, para demonstrar para vocês, pessoal, que a constante de tempo do período transitório da fase de armazenamento e da fase de decaimento é diferente, né? Vamos reforçar isso. Eu vou voltar aqui à base de tempo da forma que nós tínhamos anteriormente e vou fazer aqui algumas transições da chave, tá? Vou comutar ela aqui, ó, fase de armazenamento. Eu vou desligar o cursor aqui para ficar um pouco mais limpo a imagem. Tá, pessoal? Então, olha ali, ó, fase de armazenamento. Olha o tempo que demora aí para esse período ocorrer, certo? E a fase de decaimento, tá? Então, eu consigo fazer a comutação aqui, ó, várias vezes, tranquilo, e dá para ver bem a diferença do tempo que demora para que uma fase ocorra e a outra ocorra. E essa diferença é simplesmente pela mudança dos valores dos resistores, né? Na fase de armazenamento, apenas um resistor contribui, o R1 aqui, e na fase de decaimento, os dois resistores estão contribuindo na constante de tempo do circuito. Bom, pessoal, mais um passo aí na nossa demonstração. Eu vou fazer o seguinte, vou modificar esse circuito. Eu vou substituir, né? Na verdade, eu vou adicionar em série a esse resistor um outro resistor aqui de 10 ohms, a fim de ter então 20 ohms, como a resistência equivalente do R2 lá da figura 1. E como nós vimos lá na aula 74, né, aumentando o valor dessa resistência, em vez de 20 volts de tensão de pico, nós vamos ter algo em torno ali de 30 volts, correto? 30 volts que será o módulo da tensão de pico. Então eu vou modificar o circuito e já volto aqui com ele montado. Bom, tá aí, pessoal, o circuito montado agora com dois resistores de 10 ohms em série, fazendo a função lá do R2 do circuito, né? Então agora vamos ter 20 ohms, correto? E vamos lá então fazer a fase de armazenamento. Observe, pessoal, que nada mudou, correto? Continuamos tendo aqui 10 volts de pico no indutor e essa tensão vai a 0 após 5 constantes de tempo. Por que nada mudou? Porque esses resistores aqui não interferem na corrente que passa no indutor, ou seja, não participam do período transitório da fase de armazenamento. Agora, no decaimento, pessoal, a história é outra, tá? Então vamos lá, faz o armazenamento novamente e vou liberar a chave S e temos o período transitório da fase de decaimento. Mas observe, pessoal, que eu mudei, né? Agora temos 10 volts por divisão aqui na escala vertical. Isso significa agora que temos quase ali 30 volts negativos, que é a tensão de pico da fase de decaimento no indutor, certo? Isso aconteceu porque, né, aumentou o valor de R2 e como nós vimos lá na aula 74, pessoal, aumentando o valor de R2, teremos então uma maior tensão de pico lá no indutor. Lembre-se da expressão que nós vimos lá, que a tensão inicial da fase de decaimento para esse circuito será 1 mais R2 sobre R1, que multiplica aí a tensão da fonte. A tensão da fonte continua sendo 10 volts, só que o valor de R2 agora é 20 ohms. Então, 20 sobre 10 dá 2, mais 1, 3, vezes 10 volts, 30 volts. Tá, pessoal? Tá aqui então a nossa tensão de pico. E isso também faz mudar a constante de tempo do circuito, uma vez que a resistência total ali também foi alterada, certo? Então vamos ter ali 3,4 Henry dividido por 30 ohms. O que faz ali o nosso tal 3, que seria a constante de tempo para a fase de decaimento com essa modificação no circuito ser de 113,3 microsegundos. E multiplicando por 5, vamos ter ali 566,7 microsegundos, que será o tempo necessário para completar a fase de decaimento. Vamos conferir isso, então, pessoal, ligando o cursor aqui. Colocar aqui x1 para o início aqui do período transitório. Vamos modificar aqui a escala, tentar
né, de tempo, vamos pegar bem aqui o período máximo, onde nós temos ali, pessoal, 27,3 volts, né, tendendo a 30 volts negativo. Lógico, a gente não vai obter isso, porque esse circuito aqui, né, é um pouquinho diferente do que nós temos lá. Colocamos um capacitor para amortecer a tensão e bem como desconsideramos aqui a resistência no filamento aqui do indutor. Vamos lá agora colocar o cursor a 2. Para um valor de 566,7 microsegundos. Então, 566. Tá ali, pessoal. E vamos ter aqui o nosso indutor praticamente aí sem nenhuma tensão, porque é a tensão ali no final do período transitório da fase de decaimento. Mas o que foi interessante ver é que, modificando, né, aumentando o valor dessa resistência R2, temos uma maior tensão de pico no indutor. Ou seja, pessoal, quanto maior o valor dessa resistência, né, maior vai ser a tensão de pico no indutor durante a abertura da chave S ali, correto? A gente deve evitar fazer a abertura sem nenhuma resistência, porque essa tensão pode ir a alguns milhares de volts, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um caminho alternativo para essa corrente de desmagnetização do indutor. Isso é algo muito comum lá nos estudos de eletrônica de potência, né? A gente vai fazer isso aqui no canal, ao longo do tempo a gente vai ver aplicações bastante interessantes para esses fenômenos, tá? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Faça a sua inscrição no canal, caso não seja inscrito ainda, e deixe seu like, caso tenha gostado do vídeo, tá? Ajude a compartilhar, né, os links do canal com pessoas que vocês saibam aí que estão estudando sobre esse assunto, né? Forte abraço e até mais.